bom dia. Primeiramente para todo mundo que está participando. Vamos começar então com o nosso primeiro tema. A gente vai falar sobre TensorFlow, além do reconhecimento de imagens. Antes da gente começar, só me apresentar. Meu nome é Mataus, eu sou desenvolvedor Android na CIT. Eu trabalho há mais de 10 anos com desenvolvimento, com tecnologia. E o motivo de eu estar aqui hoje é por eu ter focado a minha carreira no desenvolvimento mobile, aprendizagem de máquina, ou aprendizado de máquina, né? Os dois termos estão certos. E também fazer alguns ensaios em visão computacional. Então é o motivo de eu estar aqui hoje para poder trabalhar um pouquinho sobre o TensorFlow. E para a gente começar, vamos só explorar um pouquinho o nosso cronograma sobre o tema. A gente vai começar só com uma conceituação de alguns termos que vão envolver o universo do TensorFlow. Vou apresentar a biblioteca de uma maneira bem macro mesmo, para a gente poder entrar no conteúdo que interessa, acho que para todo mundo que está aqui. Vou dar algumas exemplificações de aplicação com regressões lineares, que vão ser saídas contínuas, lá eu explico melhor, e também regressão logística, que vão ser saídas discretas. Então, chegando lá, a gente vai explorar um pouquinho melhor cada um desses temas. E aí eu vou só falar do TensorFlow Playground também, que tem uns exemplos interessantes para mostrar o potencial aí do TensorFlow. Para interação, a gente vai usar o Slido, e para vocês conseguirem conversar com a gente vai usar esse code aí, essa hashtag lá no site do Slido. Então vou dar só uns segundinhos aí para vocês pegarem o link para quem quiser conectar lá no Slido. É só entrar nesse site e aplicar essa hashtag aí que vocês vão conseguir comunicar com a gente. Bom, vamos lá então. Vamos começar com a parte de conceituação. Bom, por que desse tema no Tech Summit? Né? Como eu comentei aqui com o pessoal também, eu estou escolhendo esse tema porque a maioria dos exemplos que a gente tem de TensorFlow hoje são exemplos mais complexos. A gente tem pouca introdução, a gente já começa com o consumo de massa de dados de arquivos CSV ou algo desse tipo. E já vamos entrando em direto reconhecimento de imagem, utilizando operador linear, que a gente vai ver algoritmos de convolução, rede neural com deep learning, né? Então, assim, são conteúdos mais complexos para quem está iniciando e quer experimentar o que o TensorFlow tem de potencial. E além disso, é algo que foi bem comentado no Google I/O desse ano, então é um tema bem interessante de a gente explorar. Não foi explorado não só em Android, como em outras plataformas, GCP, etc. E outro motivo é porque comumente eu vejo algumas confusões entre alguns termos como inteligência artificial, machine learning, deep learning, e esses conceitos eles estão interligados, mas eles acabam sendo confundidos ou entrando um no conceito do outro. Então, para a gente começar mesmo, eu vou falar só alguns conceitos, só para pentear um pouco os conceitos aí que vão permear o que a gente vai falar. E aí eu já trago direto primeiro uma imagem. Essa imagem ela foi criada pela NVIDIA para esclarecer um pouco melhor sobre os três conceitos. Né? E, bom, começando então, Artificial Intelligence, o que a gente quer dizer com isso? São máquinas exprimindo comportamentos humanos. Então, a gente vê isso bastante em filmes de ficção científica, Exterminador do Futuro, C3PO em Star Wars. Então, assim, são exemplos clássicos de inteligência artificial. São máquinas que estão tendo comportamentos humanos, ou conversando, ou gesticulando, etc. E isso aí data desde 1950. Então, as primeiras conferências que tiveram na Universidade dos Estados Unidos, em 1950, essa pauta de inteligência artificial já era discutida. Então, não é nada novo, vamos dizer assim. E o Machine Learning, que é uma forma de alcançar a inteligência artificial. Então, é um conceito também que é lá de 1980, um conceito até antigo, de certa forma, né? Que é o que? Né? Eu quero atingir um objetivo de inteligência artificial. Exemplo, classificar o que é um e-mail de spam e o que é um e-mail normal. Um e-mail corriqueiro, né, de eu receber. E como é que eu vou atingir esse comportamento humano de determinar se é um spam ou não? Através de uma abordagem que é o Machine Learning, que é o que a gente vai aprofundar aqui dentro da nossa pauta. E mais o que está no boom agora, que seria o Deep Learning, que é o quê? É uma forma de implementar o Machine Learning. Então, é uma forma de criar algoritmos de aprendizagem de máquina que vão explorar redes neurais com muita profundidade. Por isso que a gente tem o Deep Learning, porque a gente vai ter mais de uma camada de redes neurais. É uma rede neural com
mais de uma camada de neurônio, por isso que tem esse Deep Learning aí. E isso já data mais atual. A gente vê essa pauta mais próxima de 2010, então é algo mais recente, vamos dizer assim. Então a gente vê que as esferas elas vão uma englobando a outra, né? Então Deep Learning é um método de implementar Machine Learning e Machine Learning é uma forma de alcançar a inteligência artificial. Beleza. Mas então o que é a gente começar agora a falar de TensorFlow, né? O que é o tal do TensorFlow, né? Direto da definição lá do site do TensorFlow, é um software open source, né? Uma library, uma biblioteca de computação numérica, utilizando fluxos de dados através de grafos. Então, olhando isso em imagens, né, a definição que a gente teria é que a gente tem as funções representadas pelo nó de um grafo, então são essas elipses que estão aí, e os dados que vão ser trafegados estão nessas setas. Então a gente pode perceber o quê? Que as linhas, né, que conectam os nós a gente chama de tensor, e ele tem esse nome de tensor porque elas são matrizes, são unidades de dado multidimensionais. Então eu posso passar aí matriz de 3, 4, 5 até 6, várias camadas que às vezes a gente não consegue nem representar visualmente. A partir do momento que eu vou para um modelo 4D, por exemplo, eu já não consigo mais representar isso visualmente, mas o tensor a gente conseguiria simular isso de alguma forma. E o flow é porque o quê? Eu tenho os tensors fluindo, né, num fluxo realmente entre uma função e outra, que seriam os nossos nós. Né? Então, grosseiramente definindo aí, o TensorFlow seria isso. Uma série de dados multidimensionais passando de função em função. Essas gravuras de nó a gente consegue gerar elas pelo TensorBoard. Não é a pauta aqui, mas elas são plausíveis de serem geradas pelo TensorBoard, do próprio TensorFlow, que é incorporado nele. Tá. Sabendo o que é o TensorFlow, vamos falar de aprendizagem ou aprendizado de máquina, né? O que é a definição, né? É um método que a gente vai utilizar para analisar dados e para automatizar o desenvolvimento de modelos analíticos. O que eu quero dizer com isso, né? O próprio algoritmo vai aprender os comportamentos que a sua massa de dados pode gerar ou ela expressa de alguma forma. Então, eu não vou programar diretamente as regras que aquela massa de dados vai utilizar, mas o meu algoritmo vai aprender sozinho. Então ele vai passar a ler as linhas que estão naquela massa de dados, vai passar a estipular parâmetros em cima daquela massa, para identificar às vezes, alguns comportamentos que, como está entre aspas aí, estão ocultos, sem que a gente precise digitar aquela linha de programação. Então eu não vou colocar lá muitas vezes as minhas regras, as minhas expressões lógicas, né, as minhas condições lá de regra de negócio. Eu vou deixar que os parâmetros automaticamente se ajustem naquele modelo matemático que eu vou definir. Na nossa apresentação de hoje, a gente vai trabalhar estritamente com modelos supervisionados. Então, quer dizer que o tempo todo eu vou ter o controle de imputar uma massa de dados que eu sei que aquela massa eu espero um comportamento específico. Porque a gente tem modelos que são não supervisionados e modelo parcialmente supervisionado, que são modelos que eu, às vezes, não tenho o controle total do que eu espero sair com aquela entrada. Mas no nosso caso aqui é tudo bem previsível. A gente vai entrar com algumas massas e a gente vai já saber como ela tem que se comportar do outro lado, vamos dizer assim. Diante disso, a gente vai treinar o nosso modelo e aí a gente vai conseguir prever, com alguma certa precisão, né, alguns valores ou eventos futuros. Já para a gente alinhar as expectativas, são exemplos bem tranquilos de a gente entender, não são exemplos super avançados, exatamente para a gente atingir o objetivo de desmistificar um pouco o TensorFlow. Tá. Então, como que funciona o aprendizado de máquina, né? Como é que ele funciona? Isso aqui é interativo, então primeiro, em cada iteração, ele vai comparar o que eu esperava ser o resultado, quantificando o desvio daquele cálculo, então a gente vai rodar o nosso modelo com alguns parâmetros, vamos ver a distância que ele está do que a gente esperava que fosse a saída, isso a gente vai chamar de erro. A gente vai calcular os novos parâmetros que consigam minimizar esse erro, né, e melhorar a previsão. Então vamos supor que a gente faz uma entrada e que a saída deveria ser 2.000 e a saída dá 1.800. Eu vou achar esse erro de 200 e vou tentar aprimorar os meus parâmetros para diminuir esse erro. Às vezes para um número mais aceitável, 100, 10, não sei, vai depender do seu modelo e o quanto você entende que seja uma precisão satisfatória, vamos dizer assim, né? A partir do momento que eu tenho essa minimização, eu ajusto com esses novos parâmetros e aí eu decido. O meu treinamento ele já está suficiente? O erro ele já está pequeno o suficiente? Ou eu já rodei por tempo demais o treinamento que eu já posso encerrar? Se a gente entender que sim, a gente encerra o treinamento ali, os parâmetros já vão ter sido calculados, e a gente consegue utilizar eles numa função matemática, vamos dizer assim. Se não, eu decido ir para a próxima iteração e a gente volta para o mesmo modelo. Compara, calcula, ajusta e decide se finaliza ou se vai para a próxima iteração.
ok? Então é algo bem cíclico, bem iterativo mesmo. E aí a gente vai entrar com algumas formulazinhas, eu não posso deixar de mostrar elas, que é como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente calcula o erro, né? Como é que a gente calcula o desvio de um resultado. A gente vai utilizar um método matemático, um estatístico, né, que chama método dos mínimos quadrados. Eu quis colocar em inglês porque a maioria dos materiais de TensorFlow eles vão estar em inglês, eles vão falar o mean square de erro, ou MSE, que é o termo que eles mais utilizam, que nada mais é do que o somatório dos meus desvios ao quadrado dividido pela quantidade amostral lá que eu estou atuando. Então, por isso que tem a média é porque eu estou dividindo pelo n e o somatório é o mínimo dos quadrados. Então, eu estou somando as diferenças ao quadrado e tirando eles pela média, vamos dizer assim. Além disso, eu também tenho que, como eu falei, né, eu tenho que calcular os novos parâmetros a cada iteração. Mas o que seria calcular os novos parâmetros? Né? Entre aspas, eu preciso chutar novos valores que talvez vão diminuir aquele erro ou não. E como é que eu consigo fazer isso, né? Como é que eu consigo, tendo um erro, minimizar aquele erro, né? A gente vai utilizar uma outra ferramenta matemática, um algoritmo, que é o gradiente descendente. Que em inglês aí é bem similar à escrita. Que essas funções, provavelmente, quem é da área de TI mesmo, ou fez uma engenharia, uma ciência da computação, deve ter pelo menos passado em cima dessas funções. Que são o quê? É uma função que, a partir do seu erro, né, e a partir do seu modelo matemático, ela vai te dar um chute de um possível próximo parâmetro que vai minimizar o seu erro. Crassamente, grosseiramente falando, seria isso. Se tiver alguém da área de matemática aí, me desculpa eu não estar aprofundando o tema, mas seria, entre aspas, isso, um chute dos próximos parâmetros para minimizar o meu erro. Então, como esse gráfico aí está mostrando, eu tenho uma função de erro, no meu caso, que seria uma parábola, e eu vou tentar chegar ao quê? No mínimo do erro, que seria a pontinha que está lá embaixo. E o gradiente de descida ele vai te ajudando a tentar chegar lá. Então ele vai te dando os próximos chutes. É como se cada seta pretinha desse aqui fosse o próximo chute para tentar chegar lá. Pode ser que dê errado? Pode ser que dê errado. Pode ser que ele passe do mínimo? Pode ser que ele passe. E aí são pautas que a gente vai estudando de acordo com que a gente vai evoluindo no tema Machine Learning, né? Beleza. E aí, só para não passar batido, né? Então, para eu trabalhar com TensorFlow, eu preciso saber de matemática derivada para mexer com Machine Learning? Sim e não. Primeiro, porque a gente tem muito conteúdo pronto na internet hoje. Então, assim, eu consigo achar algoritmos prontos para fazer praticamente tudo. Regressão linear, regressão logística, reconhecimento de imagem com convolução, etc. Só que a pergunta é a seguinte, você quer só copiar o código e executar ou você tem a intenção de entender o modelo computacional que está sendo feito ali atrás? Para talvez você conseguir aprimorar o seu modelo. Porque se você quiser realmente entender, sim, você vai ter que aprofundar em algumas questões matemáticas, sim. Não tem como. Aí é voltar lá nos caderninhos de derivada, voltar nos cadernos de métodos estatísticos, todas essas implementações. Então, seria desejável voltar à velha e boa matemática. Não é obrigatório, mas se você não quiser simplesmente copiar o que já está pronto, seria interessante sim, você entender o que está acontecendo. Bom, diante disso, a gente consegue começar a entrar em alguns exemplos que a gente tem aqui do TensorFlow, né? E aí eu vou começar por um exemplo bem básico, que é um primeiro caso. A gente vai ter dois casos aqui que a gente vai estudar, a gente vai falar sobre eles. E, bom, qual que é o primeiro caso, né? Eu quero tentar achar uma fórmula que seja capaz de calcular o preço de uma passagem aérea em função do combustível que é utilizado em cada voo, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma massa amostral, que vai relacionar para mim o valor de uma viagem, de um voo, né, vamos dizer assim, versus a quantidade de combustível que foi gasta. Então só repetindo, né, sendo repetitivo, mas só para fixar bem, eu quero calcular o preço ou a quantidade de combustível em função do valor. Então essa aqui vai ser o nosso objetivo e a nossa massa de dados, apesar de ter só essas três linhas, ela é bem maior do que isso. Essa massa ela tem pelo menos o dobro ou o triplo de registro, depois se for o caso eu disponibilizo, apesar de já estar nos algoritmos, eu coloquei direto no código, vocês vão ver, eu compartilhando os códigos, vocês vão ver qual a massa que eu utilizei, vamos dizer assim. Tá. Só que o primeiro passo, quando a gente fala de machine learning, para treinar um algoritmo para fazer alguma coisa, o primeiro passo que precisa estar muito claro para mim é qual? Eu preciso visualizar os meus dados. Não tem como eu sair dando um chute num modelo sem eu entender como que esses dados estão distribuídos ou no plano cartesiano ou num plano extrapolado com 3D, vamos dizer assim. Eu preciso de ver isso funcionando. E aí o que eu fiz foi o quê? Só voltando o slide aqui, eu peguei essa massa 350, 10, 450, 13, 515, plotei esses pontos e já plotei os outros pontos que eu vou usar de amostra para o meu algoritmo ser treinado também. Então a gente vê que os pontos eles estão distribuídos, cada pontinho azul aí aí relembrando as análises de gráfico, né? Eixo X aqui seriam os valores e o eixo Y seria a nossa quantidade de combustível.
Isso plotando os dados da minha massa, do meu amostral. Então, gráfico a gente vai usar constantemente. É desejável que se utilize gráfico, para a gente poder entender como que o seu dado funciona. Não tem como você exportar, sei lá, a massa, fazer um big data da sua massa de dados e já sair tentando explorar um modelo sem conseguir visualizar. Factivelmente ou muito provavelmente não vai dar certo. Você precisa entender o comportamento. E aí, o que a gente entende por entender o que a gente fala por entender o comportamento, né? Pegando o nosso primeiro caso. A gente pode perceber que esses pontos eles estão distribuídos praticamente como se fosse uma reta. A gente vê que nem todos esses pontos eles vão passar estritamente sobre a reta, mas a reta, com um pouco de erro, ela classificaria bem uma função que conseguiria descrever o comportamento dessa massa, dessa minha massa amostral. Então, a gente vê que a gente conseguiu achar um comportamento, vocês vão lembrar dos primeiros slides, um comportamento oculto que foi descoberto na minha massa. Isso sem nem eu mesmo ter treinado algoritmo nenhum. Só de eu plotar os meus dados, eu já consigo ter uma noção de comportamento que pode estar acontecendo. Quer dizer que todos os comportamentos vão ter uma linha ou que eles vão ser dessa forma? Não, de forma alguma. Esse é um problema linear, por isso que ele descreve uma reta ou algo próximo a uma reta, mas a gente tem exemplos de caso que são exemplos não lineares, que vão ser às vezes uma parábola, ou que vão fazer um exponencial, ou uma função logarítmica. Isso aí vai depender da sua massa de dados. Se eu for estudar um modelo populacional, por exemplo, a gente não vai ter uma reta nunca, a gente tem um crescimento diferenciado. Ok, seguindo a bola aqui então. Tá, eu já descobri que a minha massa tem um comportamento de reta, mas como que eu descubro essa reta, né? Como que isso seria como que eu conseguiria descobrir essa reta? Aí eu vou voltar lá na matemática, vocês devem lembrar dessa função, nem que seja nos confins da memória de vocês, que é a função de reta. Y é igual a x mais b. É algo que a gente, pelo menos no ensino médio, deve ter visto exaustivamente, né? E o que seria cada uma dessas variáveis? X seria o nosso combustível, y o valor final do voo. Ok? Então, a gente vai ter uma reta aí que a gente vai tentar agora aproximar essa reta, né? E aí, que leva à próxima pergunta, né? Mas como é que eu descubro essa reta, né? Aí a gente vai utilizar o primeiro modelo, que é o modelo de regressão linear. Então, a gente quer prever os resultados do futuro, né? Utilizando uma regressão. Por que a gente consegue prever o futuro, né? Considerando que x é o valor que eu vou imputar no meu modelo, se eu souber os valores de A e de B que satisfazem a condição de y ser certo, eu consigo descobrir o valor do voo, ou se eu quiser inverter, eu consigo descobrir o consumo de combustível. Bastando saber quem que é A e quem que é B, eu colocando x eu descubro y. Matemática bem básica aí nesse caso. E aí, vamos então utilizar o TensorFlow para esse primeiro exemplo nosso aí, para fazer uma regressão linear simples. Tá, só relembrando como funciona o aprendizado de máquina, nós vamos comparar, calcular, ajustar e finalizar ou ir para a próxima iteração. Ponto. Então a gente vai fazer isso o tempo todo, a gente vai ver isso no código agora. Eu não vou entrar no quesito instalar o TensorFlow, porque é Python, é bem tranquilo, o próprio guia de instalação do TensorFlow nesse ponto é bem simples. A única dica que eu dou é utilizar o Virtual Env, que é a forma como ele isola, né, como se fosse o RVM do Ruby, a forma como ele isola os ambientes Python, né, eu consigo ter ambientes com 2.7, 3.5, 3.6 versão de Python, vai depender do que eu quero trabalhar. Então, eu só dando essa dica, eu utilizei aí o Virtual Env. O que eu estou usando de importação para rodar o nosso modelo? Eu estou importando o próprio TensorFlow, eu estou importando uma biblioteca matemática que é o NumPy, que é uma biblioteca famosa aí de estudos analíticos e matemáticos, bem conhecida até no meio acadêmico, inclusive. E o MATLAB Plotlib, eu estou usando ele só para exportar um gráfico que nós vamos ver mais para frente, mas não é um pré-requisito. A gente não precisa do Matplotlib aí para fazer o que a gente se propõe aqui, que é uma regressão. Alguns parâmetros aqui que já são interessantes, que a gente vai utilizar. O limite de épocas. Então, lembra que eu falei que a gente decide se a gente vai para a próxima iteração ou não? Qual que vai ser o meu critério, então, de continuar fazendo o nosso loop infinito, né, a nossa iteração ou não? Se eu estourar 1000 épocas, o que quer dizer? Se eu estourar 1000 iterações, eu paro meu algoritmo. Independente do desvio dele ter sido alto ou baixo, eu vou parar ele ali. Ok? A taxa de aprendizado ela vai ser utilizada no gradiente descendente. Então ela vai te falar o próximo chute, quão distante você quer o próximo chute do chute inicial. Chute do algoritmo gradiente descendente. Aí eu coloquei um número bem pequenininho aí, 0.01, então é um número pequeno. Então os nossos chutes eles vão ser bem pequenininhos. O gradiente descendente ele vai descer bem aos poucos. E o passo de exibição não é uma variável do algoritmo, mas é só para ajudar a dar umas saídas visuais na tela para a gente. Ok? Tá. O que é a nossa massa de treinamento, né? O nosso eixo X é essa array aí, treino X. Então, eu usei o NumPy para definir uma array, então é uma estrutura de dados que eu não vou entrar a fundo, porque é computacional, é bem trivial para a gente.
Então, o meu eixo x vão ser as variáveis que estão aqui, e o meu eixo y estão definidos na variável de baixo. Então, eu tenho aí, novamente, o valor, né, da passagem em função da quantidade de combustível. O número de exemplos é só a quantidade de exemplo amostral que estão em x. Então, isso aqui é como se fosse o length daquela array. Ponto. É como se, ou no JavaScript, ou no C Sharp, que seja, eu desse um ponto count, um ponto length, ou um ponto size, se fosse Java, etc. Só para eu ter a quantidade de amostra que eu tenho. E aí, a gente vai ter que utilizar de dois artifícios para a gente trabalhar com o TensorFlow, que a gente tem o placeholder e a variável. O placeholder são valores que eu vou fornecer para o meu modelo calcular. Então, o x e o x é o quê? É o input que eu estou dando, é a entrada. E o y é o quê? O valor esperado. Lembra que eu falei que era um modelo supervisionado? Então, eu estou entregando o x e estou entregando o y. E quem que eu quero calcular? É o a e o b da minha função. Então, o a e o b são variáveis. Vocês vão ver que a gente usa a palavra aqui hoje reservada aí, que é variables. Então, são variáveis que ele vai calcular para mim. Os placeholders eu tenho que fornecer. Ok? Joia. Então, quem que é a minha função hipótese? Né? É uma reta. E o que é uma reta? É a multiplicação. Aí são funções já do TensorFlow. Multiply a vezes x e o resultado disso vai ser somado com b. Então, a nossa hipótese é exatamente a equação de reta. ax mais b, que foi o que eu mostrei lá atrás. O erro, nós vamos calcular utilizando o mean square de erro, que foi aquilo que eu falei lá atrás também. E aí é o que, né? Ele vai elevar ao quadrado a diferença do que foi calculado pela minha hipótese, vai fazer o somatório disso e vai dividir pelo número de exemplos vezes 2. Esse vezes 2 eu não vou aprofundar, mas é porque lá na fórmula geral do MSE a gente utiliza só o número de exemplos. Mas esse 2 é só uma modificação matemática que eles fazem para o cálculo manual ficar mais simples. Na hora de você fazer as integrais, derivadas, simplifica. Mas como é um valor que vai estar dividindo, e vai estar multiplicando, vai estar dividindo e ao mesmo tempo dividindo toda a massa, independente do valor que eu colocar aqui, não vai interferir no meu modelo. Isso seria uma regra matemática. Se eu multiplico toda a minha equação por um mesmo número, eu divido, eu não altero o comportamento dela, grosseiramente falando. E o meu otimizador é o que? É o gradiente descendente. O que eu preciso fornecer para ele? Né? A distância de um chute para o outro, que é a taxa de aprendizado que eu falei lá atrás, e que eu quero minimizar a função erro. Só isso. Então, vocês devem ter percebido que eu não preciso implementar toda aquela derivada parcial do gradiente descendente que eu mostrei lá atrás. O próprio TensorFlow faz isso para mim. Ok? E uma pergunta que geralmente me fazem é, o erro, eu preciso ficar usando as funções, ou a hipótese, eu preciso usar multiply, add, reduce e sum? Não, não preciso. Eu poderia utilizar asterisco, ou mais, ou anotação matemática, funcionaria também. Eu só quis trazer assim, porque é uma anotação que a gente vai ver em outros tutoriais pela internet espalhados por aí. E aí, para fechar, aí é um pouquinho mais de código, mas é um código bem tranquilo de ser entendido. O que a gente tem que fazer? A gente inicia as variáveis, é como se eu estivesse dando start no motor do TensorFlow, inicia uma sessão no TensorFlow, porque tudo roda dentro de uma session no TensorFlow. Então eu crio a sessão e logo em seguida na linha 32 aí eu rodo eu rodo a inicialização dentro da sessão. Então o que eu estou fazendo? Eu starto uma sessão e dentro dela eu inicializo minhas variáveis. Isso aí até a linha 32. Da linha 34 para dentro eu vou fazer o quê? Isso aí é Python, então é um negócio bem tranquilo também. Os slides devem ser disponibilizados depois, fica de colinha aí depois. Mas eu vou fazer o quê? Para cada época, então range do limite de épocas, eu vou estar iterando ali dentro. Eu vou fazer o quê? Para cada época, eu vou passar por todo o meu modelo de dados, executando o meu otimizador, então run otimizador, fornecendo o x e y que eu estou lendo lá da minha massa de dados com o zip. Então esse treino X e o treino UI aí, o treino Y, ele está vindo de onde? Ele está vindo lá daquelas arrays que eu defini lá no começo. Então ele vai só iterar. Então é uma iteração que vai fornecer para o meu modelo otimizador a passagem de todos os dados. E aí, aquela variável de passo de exibição que eu falei com vocês, que eu utilizei ela só para ajudar na exibição dos dados, é o quê? Sempre que o mod, né, da época com o passo de exibição for igual a 0, então sempre que for múltiplo de 50, que foi a variável que eu decidi lá atrás, eu vou falar aqui na minha época quanto que o erro está e quanto que A e B está calculado naquela época. Só para a gente conseguir ter uma forma visual de acompanhar o nosso algoritmo melhorando com o tempo, vamos dizer assim. E no final, assim que sair de todas as iterações, a gente mostra que a execução foi finalizada e qual que é o erro que a gente chegou no final de executar as 1000 épocas e qual que era o A e qual que era o B para chegar naquele erro. E aí, eu trouxe um gifzinho, ele vai mostrar, rodei meu .py,
você vai ver que ele vai andando nas épocas, então 50, 100, 150, a gente pode perceber que o erro ele vai descendo com o tempo, então ele começou em 0,09, aí eu deixei ele exatamente para a gente conseguir ver ele rodando aqui várias vezes. Então assim, a gente vai ver que o erro começa em 0,09 e ele vai descendo até chegar em 0,03. O que, se a gente for pensar, é um erro, um desvio muito pequeno. E aí, diante disso, né, o que a gente consegue determinar? Que esses valores que a gente conseguiu através desse GIF aqui, né, esse A, esse B que a gente descobriu nesse GIF, eles exprimem exatamente essa reta azul que foi traçada aqui. Então a gente vê o quê? Que os dados de amostra são os vermelhinhos e a linha ajustada foi a linha que o meu algoritmo descobriu sozinho. Eu não ajudei ele a conseguir isso aqui. Ele sozinho conseguiu chegar nesse resultado. E aí, final, né? O que a gente consegue? Que o nosso erro final foi de 0,03 num total de 1000 épocas de treinamento. O valor de A que satisfaz essa equação é 0,54, o valor de B é menos 0,75. Então eu tenho essa função matemática final aqui. Que se eu aplicar no meu modelo, a gente vai ver que quando a gente aplica lá o valor da passagem, que lá na nossa tabela era 3,5 ou 9,5, a saída dela do outro lado vai ser o quê? 1,14 e 4,38. Que se a gente for ver, ficou muito próximo do que a gente tinha fornecido de massa de dados para ele. Então você vai ver que quando a gente tem lá 3,5 no valor da passagem ou 9,5 no valor da passagem, o combustível vai ser bem próximo de 1,14 unidades ou 4,38 unidades. Então eu consegui criar uma expressão matemática que eu fornecendo o valor da passagem eu descubro a quantidade de combustível. Isso sem escrever uma regra. Então vocês viram que eu não utilizei if, não utilizei condicional, não utilizei nada. É simplesmente uma expressão matemática. Então, se eu implementar um programa que utilize essa regra, eu consigo gerar um programa simplesmente com essa função que me fale, imputando o valor, a quantidade de combustível que aquele voo determinado vai utilizar. Isso com aquele erro de 0,03. Ok? E aí, vamos para o segundo exemplo, que é um exemplo um pouquinho mais complexo. Então, só uma passada rápida, aquele exemplo foi uma saída foi uma saída contínua, é um valor que eu dei de saída, e não uma saída discreta. Agora nós vamos trabalhar uma saída discreta. O que é uma saída discreta? Nós vamos determinar se um trem ele vai virar para a esquerda ou para a direita em função de uma massa de dados. Então a gente vai dar o valor da carga, o peso em cima de cada eixo, a quantidade de vagões, e se com aquelas variáveis ele vira para a esquerda ou se ele vira para a direita. Então, por que a minha saída é discreta? Porque não é um valor contínuo. Ou ele vai falar que vai para a esquerda ou vai para a direita. Ele não vai falar, por exemplo, o valor, a quantidade do salário do maquinista em função disso. Não, ele é discreto. É uma coisa ou é outra, nesse caso aqui. E aí, vou fazer aquela distribuição visual de novo dos gráficos em função das variáveis. E o que a gente tem o que a gente tem de comparação, né? A curva em função da quantidade de vagões, a curva em função do valor de carga e a curva no valor do peso do eixo. Então, eu fiz um gráfico aqui que exprime a curva em função de todas as variáveis. É interessante, desejável que você faça isso com as suas variáveis também. Porque pode ser que você descubra aqui que uma das variáveis que você ia utilizar não tem nenhuma interferência na curva para um lado ou para o outro no que você quer descobrir. Isso pode acontecer. Pode ser que você descubra que o seu gráfico ele vai ser uma reta contínua o tempo todo. Então, você poderia descartar aquela variável e o seu modelo computacional computaria muito mais rápido, por exemplo. Tá. Algumas coisas que são interessantes a gente falar, que a gente então vai decidir se vai para a esquerda ou para a direita. Cada variável tem a sua própria relação com a curva para a esquerda ou para a direita. Cada uma está numa escala ou no domínio completamente diferente. Aqui eu estou falando de valor, quantidade de vagão, peso por eixo. Então eu estou mexendo com tonelada, reais e quantidade de vagões. Então são caras com escalas completamente distintas. E o que a gente quer fazer? Definir uma hipótese, igual a gente definiu y igual a x mais b, que classifica esse cara aqui como uma curva para a esquerda ou uma curva para a direita. E o que eu escolhi como método para a gente utilizar aqui? Regressão logística. A regressão logística é um método muito próximo da regressão linear, só que em vez dela dar saída contínua, ela vai dar saída discreta. Então, e nesse caso que a gente vai usar uma regressão logística binária, ele vai falar o quê? Esquerda ou direita. Então, para a gente poder começar isso aí, a gente precisa normalizar os nossos dados, porque a função ela tende a ser contínua. As funções matemáticas, elas geralmente saem valores que vão continuamente se espalhar por um plano, que seja. Só que a gente quer que ela seja o quê? Esquerda ou direita. E como é que eu consigo isso? Utilizando uma função que exprima esse comportamento. E aí nós vamos utilizar uma função que vocês vão escutar bastante também, que é a função simoide, que é uma função que ou ela é uma coisa ou ela é outra. Ou ela é 0 ou ela é 1, grosseiramente falando. E aí é essa funçãozinha que nós vamos utilizar como hipótese, que é a tal da função simoide.
ela tem esse nome porque o comportamento dela é em formato de S. Então, ou ela está aqui embaixo se aproximando de 0, ou ela está aqui em cima se aproximando de 1. Então é uma função bem interessante, porque qualquer input que eu der no x, ela vai classificar entre uma coisa ou outra, ou próximo de 0 ou próximo de 1. E aí eu vou falar que 1 ou 0 é esquerda ou direita, e aí eu consigo definir se eu estou virando para a esquerda ou estou virando para a direita. Tá. Último conceitozinho antes de a gente entrar no fonte aqui, é o que a gente vai utilizar um perceptron simples, que é uma rede neural lá que foi inventada em 1957, que é o jeito mais simples do tipo de rede neural que a gente chama de feed-forward. O exemplo de baixo é um desenho computacional, fluxograma, vamos dizer assim, e o exemplo de cima é o exemplo do corpo humano. Então, as nossas inputs são o que seriam os dendritos num neurônio, vamos dizer assim. O núcleo é onde eu vou computar, e a saída ela vai dar aí no que a gente chama de axioma através lá do que a gente chama, que seria a sinapse. Okay? Então, só para vocês verem que é bem similar o modelo. Então, com o input, para cada input, igual input 1, input 2, input n, eu vou ter um peso que vai ser multiplicado, calculado e vai dar saída. Tá. E aí, num exemplo que eles falam que é o esquema de Rosenblatt, ele só mostra que para cada input a gente vai ter um peso que vai multiplicar, uma função que vai somar esse multiplicado e vai utilizar uma função de ativação, que no nosso caso vai ser a simoide. Ok? Então, vamos lá. Vamos entrar no exemplo para a gente entender como isso funciona melhor. A nossa array ela vai mudar um pouquinho, porque agora para cada exemplo amostral de dados eu tenho 3 informações. Quantidade de vagão, valor e o peso em cima do eixo. Ok? Além dessa primeira coluna que tem que começar como 1 sempre. Não vou entrar no quesito matemático, mas essa primeira coluna ela tem sempre que começar com 1, que vai ser uma variável livre, vamos dizer assim. E o que eu espero de resultado? Então, quando a primeira linha tiver um input lá com 3.5 do valor, com um eixo e 5 vagões, eu espero que ele vire para a esquerda ou vire para a direita. Então, eu estou discretizando o meu dado. Esquerda é 0, direita é 1. Eu não tenho certeza se eu coloquei assim no slide, mas seria isso. Então, para cada linha dessa, eu espero uma saída entre 0 e 1. Okay? E quantidade de exemplo eu deixei fixado dessa vez, são 10, ponto final. Aí, nós vamos trabalhar com placeholder de novo. Então, a gente vai definir os nossos placeholders, que são x e y, que são os valores que eu vou fornecer. Ok? As variáveis, elas não estão claras aqui, mas a gente vai ver no algoritmo como elas funcionam, mas é o mesmo modelo das variáveis. Eu vou definir variáveis que vão ser calculadas, que são o que nesse caso? O valor que vai multiplicar x e o b, que é a nossa variável livre, que ela vai estar dentro dessa array. Acho que é melhor mostrar o algoritmo do que tentar explicar, vamos dizer assim. Então, o que é a nossa hipótese agora? Ela é a função simoide. Então, olha para você ver, a função do TensorFlow já está prontinha. Ela é a função simoide da multiplicação de x vezes a. A função de erro, qual que é a função de erro? É o mean square de erro da mesma forma. Mas por que tem logaritmo e por que tem esse tanto de coisa? Porque agora é uma função simoide. Não vou entrar no quesito matemático também, mas se você for derivar, integrar aquela função simoide, você vai ver que vai cair nesse carinha aqui, nessa expressão. Ok? Depois vocês abrem os livros matemáticos e vão entender isso melhor. O gradiente descendente otimizado é o mesmo. Então, taxa de aprendizado, eu classifico o erro. E como é que fica a execução das minhas épocas, né, no todo? Inicio a sessão, dentro da sessão eu inicio as minhas variáveis, para cada época eu vou executar o otimizador, o erro, a hipótese e o A. E para cada época múltipla de 50 eu vou escrever naquela época quanto que estava o erro, quanto que eram as variáveis, e no final eu falo qual que é o erro final encontrado. Joia? Vamos para a mágica então. Dessa vez eu cortei o GIF para ficar um pouquinho mais simples, mais rápido. Então a gente vê que com o tempo o nosso erro ele volta a baixar. Ele começou em 0.5 e foi parar em 0.12, que foi quando deu as 1000 épocas e aí eu finalizei. Então eu de novo utilizei o critério do número de épocas. Então quando eu chego no final das 1000 épocas, qual que foi o erro menor que eu consegui chegar? 0.12. Para quê? Para as variáveis A. Aí é uma matriz, né? Nós vamos ver isso no próximo slide, mas é uma matriz com esses 4 parâmetros. Então, o que isso quer dizer? Vamos botar isso em expressão matemática que é mais simples, né? Primeiro só um resumão. O menor erro que a gente encontrou nessas 1000 iterações foram 0.12, num total de 1000 épocas, e os valores finais que satisfazem essa equação de uma forma assertiva ou próxima disso são menos 0.35, menos 184, 006 e 071. E a função hipótese nossa é esse carinha aí, que é a função simoide. Vamos aplicar, então, a gente vê como é que isso funciona, né? Matrizes. Eu sei que muita gente tem um ódio mortal por matriz, mas é intrínseco, não tem como. Como os parâmetros são multidimensionais, eu tenho que expressar isso com a matriz. Não tem como fugir.
Então vocês vão ver que na matriz, né, na minha matriz de coeficientes que eu encontrei, está exatamente os 4 valores do slide anterior, 0,35, 1,84, etc. Então nós estamos aqui. E eu vou multiplicar o quê? Pelo input daqueles caras que eu quero experimentar, que é o quê? Número de vagões, o valor, peso por eixo. Então é só uma multiplicação simples de matriz. E aí eu já trouxe o cálculo pronto. Se eu multiplicar essa matriz aí, que seria XA, né? Se eu multiplicar a matriz X pela matriz A, eu vou achar o quê? Menos, e aplicar na função simoide, eu vou achar o quê? Menos 0,04. Então vocês veem que é um valor muito próximo de zero, certo? E lembra que eu falei que 0 ou 1 seria esquerda ou direita? Então esse valor aqui está tendenciando a virar o quê? Para a esquerda, para a esquerda. Se não me engano, eu defini 0 como esquerda. Ele teria tendenciando a virar para a esquerda. E se eu aplicar uma outra linha, que corresponde a uma virada para a direita, por exemplo, substituindo os 4 valores, multiplicando pela matriz de coeficientes, eu tenho o quê? Que o valor final é 1.005. Cara, olha que doido. Com uma função matemática, eu consigo discretizar se o cara vai virar para a esquerda ou para a direita. Se a saída é próxima de 1 é direita, se a saída é próxima de 0 é esquerda. Muito legal, né? Então, assim, é uma função matemática. De novo, eu consigo fazer um programa que, com uma função matemática, eu calculo se ele vira para a esquerda ou se ele vira para a direita. Isso sem usar nem um if, nem um else, nem conhecer as regras que governam esse trem de virar para um lado ou para o outro. Só utilizando ali as variáveis e os coeficientes que eu encontrei. Legal? Desculpa aí se o som ficou meio ruim, mas continuando, acho que caiu aqui. Acho não, caiu. Então, seguindo aqui, só para a gente já vir fechando todas as nossas pautas, a gente poder entrar nas perguntas também. Só para não fechar de uma vez, né? Por onde a gente passou, né? Então a gente passou por um modelo de regressão linear, onde eu quis achar um valor de um combustível em função da quantidade de combustível em função de um voo. Isso poderia ser qualquer variável do seu ambiente. Eu poderia falar, por exemplo, quantos complexity points eu consigo entregar numa sprint que eu tenha 10 funcionários, X dias, com complexidade tal. Provavelmente eu conseguiria achar uma regra que me prevesse, por exemplo, uma entrega de complexity points. Ou, vamos supor, se eu quero criar um algoritmo que eu decido se eu vou abortar uma sprint ou se eu não vou abortar uma sprint. Em função da quantidade de bugs que eu tenho no final, a quantidade de mão de obra que eu tenho, a quantidade de linhas de code review que eu tenho. Posso talvez encontrar uma função que para o meu time se encaixe, discretizando se eu aborto ou não uma sprint em função do risco, vamos dizer. Assim, isso só estritamente com matemática, sem entrar aqui em nenhum critério programático, vamos dizer assim, né? Então a gente passou aí por dois modelos. Como eu disse, são modelos que vão passar pela maioria dos nossos problemas, que a gente não queira mexer com visão computacional, reconhecimento de imagem, etc. E para quem tiver interesse em ver modelos mais complexos, que não sejam só retas ou coisas que regressões logísticas permitam atender, vocês vão acessar esse link aí, que é o playground do próprio TensorFlow. Esse cara é sensacional. Você vai conseguir gerar massas igual estão aqui, que tem, não sei se vocês podem ver, tem uma massazinha, as bolinhas azuis no meio e um anel amarelo do lado. Eu consigo, com funções matemáticas e camadas de neurônio numa deep learning, conseguir separar esses caras. Saca? E qual que seria a nossa hipótese nesse cara? Às vezes uma equação de círculo. Porque uma equação de círculo eu conseguiria dividir o que está dentro e o que está fora, por exemplo. Aí é a sua hipótese que vai mudar. Mas o modelo que a gente conversou aqui vai ser o mesmo. Analisa, repete, analisa, repete, analisa, repete, até atender o seu critério, vamos dizer assim. E aí, dentro do meu tempo, sem estourar ele, a gente vai abrir para as dúvidas, eu já tenho algumas aqui. Vou começar pela primeira que está na minha frente. Qual o critério para a criação das hipóteses? Plotar os dados num gráfico ou numa saída visual para você definir qual comportamento que sua massa de dados tem. Vamos supor que sua massa tem um comportamento que ela desce e depois ela sobe. Qual que seria uma hipótese? Uma parábola. Uma parábola atenderia bem a sua hipótese. O meu modelo, os pontinhos eles vão andando como se fosse uma reta. Ok, a hipótese é uma equação de reta. Ok? O meu modelo ele tende a uma função exponencial, cálculo populacional. Ok, a função da sua hipótese é uma função exponencial. Então você precisa visualmente olhar não, né? Você precisa colocar de uma forma visual os seus dados para você conseguir descobrir qual seria a melhor equação, a melhor hipótese para o seu problema, vamos dizer assim. Uma que está aparecendo bastante aqui, acho que é qual a importância do conhecimento da matemática para usar o TensorFlow. Foi o que eu disse. Vai ter algoritmo pronto para quase tudo nesse mundo.
A própria Google disponibiliza modelos prontos para reconhecer até imagens. Você baixa um app lá que ele te fala se a imagem que ele está vendo é uma caneca ou se é um notebook. Isso está prontinho, você não precisa mexer em nada. Agora, se você quer entender como o modelo funciona, ou se você quer criar o seu modelo, igual eu falei, para calcular a complexity point, calcular se aborta ou não uma sprint, ou calcular, sei lá, o gasto de combustível em função do seu andamento no mês, alguma coisa assim, você vai ter que saber um pouco de matemática. Pelo menos essas equações que são equações de reta, equação de parábola, círculo, esses caras têm que saber, não tem como fugir muito não, é necessário. Consigo usar o básico sem grandes skills. Cara, o que a gente fez aqui já faria um modelo muito interessante em cima de problemas do dia a dia. Não sei se vocês concordam, mas assim, com regressão linear ou classificação com regressão logística, a gente já conseguiria fazer até o que eu falei, do complexity point ou de abortar ou não no sprint. Isso pra mim, não exige uma skill muito grande. Eu só preciso saber uma equação de reta e uma função simoide. E sem grandes skills. Com um pouquinho de código aqui, vocês viram que eu montei um modelo simples. Agora, se eu quiser refinar esse modelo, aprimorar, etc., aí vai precisar de um set maior de skills. Mas para esses básicos é bem tranquilo, não tem muito mistério não. Ok, tá. Qual o tamanho da massa para obter uma boa acurácia? Depende muito. Você vai ter que fazer o quê? Iterar sobre a sua massa, porque assim, pode ser que os dados da sua massa sejam muito próximos uns dos outros e não descreva um comportamento muito claramente. Pode ser que duas linhas sejam muito parecidas. Então, o que eu recomendo fazer? Iterar sobre a sua massa. Às vezes você escolhe lá um percentual que rode num tempo satisfatório para você. Sei lá, eu quero que rode em 15 minutos o que der. Você itera em 15 minutos sobre aquilo. Deu para iterar sobre quanto? 1000 linhas. Deu para iterar sobre 1000 linhas. Mas a minha base tem 5000 linhas. O que você faz? Treina seu algoritmo em cima das 1000 linhas e testa ele com as outras 4 ou 3000 que sobraram. Então você tem que saber dividir a sua massa também em quem você vai usar para treinar e quem você vai usar para testar. Então não existe fórmula mágica, vai depender do seu problema, da sua execução e acompanhar a descida do erro e o erro. Se você vê que entre as suas iterações os erros já não estão diminuindo mais, ou se eles estão oscilando, subindo e descendo, pode parar. Ou seu modelo não está legal, ou você já explorou, já chegou no limite do limite também. Então, é feeling. Não existe fórmula mágica. Vai ali do seu tato mesmo. Vai do seu tato mesmo. Essa aí eu já respondi da criação de hipóteses. Bom, eu acho que é isso. No slide tem meu e-mail, o slide do tá aí também. Quem quiser deixar uma pergunta, a gente responde depois, não tem problema. Vou querer só agradecer vocês que chegaram aí cedinho para participar, pedir desculpa pelo atraso e pedir para vocês esperarem só mais um pouquinho, o próximo palestrante também já está chegando. Eu vou encerrando por aqui, de novo, muito obrigado e espero rever vocês aí em breve novamente. Valeu, abraço.